Ela não lembrava do momento exato em que deixou de ser chamada pelo próprio nome. Em algum ponto da infância, Isadora Lins passou a ser tratada como custo, dívida, peso. Não houve violência explícita, apenas decisões tomadas em voz baixa, atrás de portas fechadas, como se o silêncio tornasse tudo menos cruel. A cidade de Monteverde, encravada entre linhas férreas e armazéns industriais, cresceu rápido demais para quem não tinha como acompanhar. No início do século XX, o progresso chegava com máquinas, fumaça e promessas que raramente alcançavam os mesmos lares. A família Lins foi uma das que ficaram para trás. Quando o pai morreu, deixou apenas débitos. Quando a mãe adoeceu, deixou apenas urgência. Isadora tinha 17 anos quando foi levada à sala de um comerciante local, Horácio Brandel, homem conhecido por resolver problemas financeiros com eficiência desconfortável. A conversa durou menos de meia hora. Não houve contrato formal. Apenas um acordo socialmente tolerado. Isadora trabalharia em uma pensão ligada aos negócios de Brandel. Em troca, as dívidas seriam quitadas. Ela não foi empurrada, caminhou sozinha. As moedas colocadas sobre a mesa tinham um som específico, metálico, final. Isadora jamais esqueceria aquele ruído, não pelo valor, mas pelo que substituía. Ali, sua presença foi convertida em solução prática. A pensão ficava próxima à estação central, um lugar de passagem onde ninguém permanecia tempo suficiente para fazer perguntas. Isadora aprendeu rápido a servir sem ser vista, a baixar os olhos, antecipar necessidades. O corpo ali não era desejado, era funcional. E isso, de certa forma, doía menos. Os anos passaram sem anúncio. Isadora cresceu dentro de uma rotina que não prometia saída. Não era infeliz em explosões. Era em silêncios longos. Observava mulheres da sua idade chegarem e partirem. Algumas casadas, outras contratadas, todas seguindo caminhos que nunca se cruzavam de verdade. Foi em uma tarde chuvosa que o destino, sem pedir permissão, a observou de volta. Henrique Alvarenga chegou à pensão com uma mala pequena e expressão cansada. Não parecia hóspede comum. Vestia-se com discrição elegante, como alguém que aprendera a se misturar sem desaparecer. Engenheiro ferroviário, fora transferido temporariamente para Monteverde. Isadora levou-lhe o chá sem dizer palavra. Ele agradeceu olhando diretamente para ela. Algo raro naquele lugar. Não houve insistência, nem curiosidade imprópria. Apenas presença. Nos dias seguintes, Henrique manteve o mesmo hábito. Chá no fim da tarde, leitura silenciosa, pagamentos corretos. Nunca perguntou nada. Nunca exigiu além do necessário. Isso, paradoxalmente, desestabilizou Isadora mais do que qualquer abuso explícito. Ela não estava acostumada a ser ignorada com respeito. Certa noite, ao devolver-lhe um livro esquecido na sala comum, Henrique falou: "Você lê?" A pergunta era simples, mas ninguém jamais a fizera. "Aprendi antes de tudo", respondeu. Henrique sorriu de leve. Não um sorriso de conquista, um sorriso de reconhecimento. Aquele foi o início do chamado. Não para o amor, não ainda, mas para a possibilidade de ser vista não como dívida quitada, e sim como existência intacta. Isadora não sabia, mas o som das moedas que a venderam começava lentamente a perder força diante de um silêncio novo. Um silêncio que não oprimia, chamava. A presença de Henrique Alvarenga na pensão não alterou a rotina de Isadora de imediato. Ele não ocupava espaço além do necessário, não chamava atenção, não interferia. E ainda assim, tudo parecia ligeiramente deslocado quando ele estava por perto, como se o ar se organizasse de outro modo. As conversas entre eles eram breves, quase técnicas, livros, o clima, os horários dos trens, nada que pudesse ser interpretado como aproximação imprópria. A pensão, no entanto, percebia, sempre percebia. Olhares longos demais eram suficientes para gerar narrativas próprias. "Não se esqueça de onde está", alertou uma das funcionárias mais antigas. "Homens como ele passam, nós ficamos", Isadora sabia, não precisava ser lembrada. A aliança que se formou entre ela e Henrique não foi verbalizada. Nasceu de pequenos gestos. Um livro deixado propositalmente na mesa comum, um comentário anotado à margem, um silêncio compartilhado na varanda
enquanto a chuva caía sobre os trilhos. Henrique jamais perguntou por que Isadora estava ali, e ela jamais explicou. Esse pacto implícito era por si só proibido, porque não se baseava em uso, mas em escolha. A ruptura veio quando Horácio Brandel retornou à pensão após meses ausente. Observou o ambiente com olhos experientes demais para detalhes sutis. Notou a presença constante de Henrique. Notou o modo como Isadora já não se encolhia ao passar. Você se esqueceu do acordo, disse ele, em tom baixo, mas firme. Isadora não respondeu. O acordo nunca fora escrito, mas pesava como se estivesse gravado na pele. Brandel deixou claro que a permanência de Henrique tornava a situação inconveniente. A pensão não era lugar para vínculos, era para trânsito. Se Isadora começasse a parecer escolhida, o equilíbrio se quebraria. Henrique percebeu a mudança, o cuidado excessivo, o afastamento sutil. Minha presença causa problemas, disse certa noite. Posso procurar outro lugar. Isadora sentiu a antiga sensação de substituição retornar, a facilidade com que tudo podia ser retirado. Não é sobre você, respondeu. É sobre o que representaria se ficasse. Henrique compreendeu mais do que ela imaginava. Pela primeira vez, falou de si. Também já fui vendido, disse. Não por moedas, mas por expectativas. E levei anos para entender que aceitar não era o mesmo que escolher. A frase abriu uma fresta perigosa. A cidade de Monteverde começou a comentar. Não com indignação moral, mas com cálculo social. Uma mulher da pensão não atravessava limites sem custo. A aliança entre eles, ainda que silenciosa, afrontava uma ordem tácita. Brandel foi direto. Henrique deveria partir antes que a situação exigisse correção mais dura. Henrique decidiu ir. Não por medo, mas por entender que ficar naquele momento colocaria Isadora em risco. A despedida foi breve, sem promessa, sem gesto grandioso. Você não me deve nada, disse ele. Isadora assentiu, mas sabia que não era verdade. Não se devia amor, mas se devia honestidade. A aliança proibida foi rompida antes de se tornar visível, mas algo havia sido pactuado de forma irrevogável. Isadora já não pertencia àquele lugar, mesmo que ainda estivesse nele. A partida de Henrique Alvarenga não deixou vestígios visíveis. Nenhum quarto vazio por muito tempo. Nenhuma conversa interrompida. A pensão seguiu funcionando com a eficiência habitual. Mas, para Isadora, o espaço tornou-se mais estreito. Como se tudo lembrasse o que não fora permitido continuar. Ela voltou ao trabalho com disciplina quase mecânica. Servia refeições, arrumava quartos, mantinha os olhos baixos. O corpo obedecia, a mente, não. Pela primeira vez, Isadora percebia com clareza o que lhe fora retirado. Não por violência, mas por conveniência social. O segredo começou a se revelar não sobre Henrique, mas sobre ela mesma. Certa manhã, ao organizar o escritório da pensão, Isadora encontrou uma caixa antiga esquecida no alto de um armário. Dentro, papéis amarelados, recibos, anotações de contas. Entre eles, um pequeno caderno de capa azul. O nome de Horácio Brandel estava na primeira página. Ela não procurava nada. Ainda assim, leu. As anotações registravam transações antigas, acordos informais, valores pagos para resolver situações. Entre eles, uma linha curta, quase impessoal. Dívida Lins, quitada. Moedas entregues. Responsabilidade assumida. Não havia assinatura de Isadora, não havia consentimento formal. Apenas um registro contábil, a confirmação fria de que sua vida fora reduzida a uma equação resolvida. O choque não veio em forma de lágrimas, veio como lucidez. Isadora percebeu que nunca fora funcionária, fora garantia. Nos dias seguintes, começou a observar a pensão com outros olhos. As regras não escritas, as rotas de saída que ninguém usava. As histórias semelhantes sussurradas por outras mulheres que chegaram jovens demais e envelheceram cedo demais. A descoberta final veio com a ajuda inesperada de Dona Matilde, cozinheira antiga, que falava pouco e via tudo. Você sabe que poderia ir embora, disse ela certa noite, enquanto fechavam a cozinha. Sua dívida já foi paga há anos. Ele só não disse porque não convém. Isadora sentiu o chão se reorganizar sob os pés. Por que ninguém me contou? Perguntou.
Porque mulheres que descobrem que podem sair são perigosas, respondeu Matilde sem dureza. Apenas verdade. O segredo não era apenas que Isadora fora vendida, era que permanecera ali por ignorância cultivada. A lembrança de Henrique retornou com clareza incômoda. Ele não a havia tratado como alguém temporária. Havia se despedido como quem sabe que algo foi interrompido, não encerrado. Isadora decidiu escrever-lhe. Não uma declaração, uma comunicação. A carta era simples. Informava que ela não estava presa, que em breve deixaria Monteverde, que não esperava nada, apenas precisava que ele soubesse que a escolha agora era dela. Ao dobrar o papel, Isadora compreendeu que aquela era a verdadeira descoberta. O amor não começara com Henrique, começara quando ela deixara de se ver como mercadoria. E essa consciência era irreversível. A decisão de Isadora de deixar a pensão não foi recebida com escândalo imediato. Foi recebida com descrença. Em Monteverde, mulheres não partiam sem autorização explícita. Partiam apenas quando substituídas. O simples ato de arrumar suas poucas coisas já era visto como afronta. Horácio Brandel tentou primeiro a estratégia do cansaço. Você não tem para onde ir, disse, como quem oferece um conselho. A cidade é pequena, as pessoas lembram. Isadora ouviu sem tremer. Também lembram quando alguém fica, respondeu. A resposta correu mais rápido do que ela esperava. Não como fofoca, mas como inquietação. Outras mulheres passaram a observá-la com atenção silenciosa. Não admiração aberta, expectativa. Se Isadora conseguisse sair, algo nelas também se moveria. A aprovação tornou-se coletiva quando Brandel ameaçou cortar apoio financeiro a famílias ligadas à pensão. Não era vingança direta, era advertência social. Cada decisão de Isadora parecia atingir mais gente do que ela mesma. Ela hesitou. Pela primeira vez, sentiu o peso de escolher sem sacrificar terceiros. Foi Dona Matilde quem quebrou o impasse. Ele sempre usou o medo de um para manter todos, disse. Se você ficar, nada muda. Se sair, muda para sempre. Isadora compreendeu que a liberdade raramente é individual no início. É um risco compartilhado. Com ajuda discreta, organizou sua partida. Um quarto alugado em outra cidade. Um trabalho simples prometido por conhecidos de Matilde. Nada romântico, apenas viável. A tensão atingiu o auge na noite anterior à partida. Brandel confrontou Isadora diante das outras funcionárias. Esperava humilhação pública. Recebeu silêncio firme. Não devo mais nada, disse ela. Nem moedas, nem obediência. Ninguém a aplaudiu, mas ninguém a contradisse. Na manhã seguinte, Isadora atravessou a estação com uma mala leve demais para 10 anos de vida. Algumas mulheres a observaram partir, outras desviaram o olhar. Todas entenderam. Dias depois, Brandel perdeu contratos, não por punição direta, mas por desconfiança crescente. O controle que exercia começava a falhar, não porque fora denunciado, mas porque fora desafiado. Enquanto isso, Isadora enfrentava sua própria aprovação. A liberdade sem garantias. O mundo fora da pensão era maior, mas não mais gentil. Trabalhou muito, dormiu pouco. Aprendeu a existir sem ordens claras. E, em meio à incerteza, recebeu uma resposta à carta que enviara. Poucas linhas. Escrita contida. Se a escolha agora é sua, então posso perguntar se ainda deseja ser encontrada. Isadora dobrou o papel com cuidado. A aprovação não terminara, mas pela primeira vez, o futuro não exigia submissão, apenas coragem. O reencontro não aconteceu como Isadora imaginara, nos momentos de cansaço. Não houve corrida pela plataforma, nem promessas apressadas. Henrique Alvarenga chegou à pequena cidade onde ela agora vivia em um fim de tarde comum, trazendo consigo apenas o tempo necessário para conversar. Sentaram-se em um banco de praça. Pessoas passavam. A vida seguia. Não voltei para resgatar ninguém, disse ele. Voltei porque você pediu para ser vista. Isadora sorriu. Um sorriso ainda cuidadoso, mas verdadeiro. Henrique falou sobre os meses longe de Monteverde, sobre trabalhos recusados por não aceitarem atalhos, sobre aprender tarde demais que dignidade não é prêmio, é ponto de partida.
Isadora contou-lhe sobre o medo de partir, sobre o silêncio quebrado, sobre a estranheza da liberdade. Não houve heroísmo, apenas honestidade. O amor se construiu ali como se constroem coisas que duram. Devagar, sem espetáculo. Henrique não ofereceu salvação. Isadora não ofereceu submissão. Encontraram-se como iguais. Casaram-se meses depois, sem luxo. A aliança que Isadora usou não substituía as moedas que a venderam. Resignificava-as. O valor agora não vinha de troca, vinha de escolha. Com o tempo, Isadora abriu uma pequena casa de acolhimento para mulheres em trânsito. Não um abrigo caridoso, mas um lugar de passagem segura. Nunca falou em resgate, falava em saída. Monteverde continuou existindo. Horácio Brandel também. Mas seu poder já não era invisível. A história de Isadora circulava não como denúncia, mas como possibilidade concreta. Quando perguntavam como uma mulher vendida por moedas fora coroada por amor, Isadora respondia com serenidade firme. Primeiro precisei me coroar com dignidade. O legado não foi o casamento, foi a escolha consciente, e o amor finalmente pôde existir, não como compensação pelo passado, mas como continuidade de uma vida que agora lhe pertencia. Depois que a casa de acolhimento começou a funcionar, Isadora percebeu que o primeiro desafio não era abrir a porta, era sustentar a porta aberta sem virar espetáculo. As mulheres chegavam com malas pequenas, mãos vazias e o olhar treinado para pedir licença até para existir. Algumas traziam crianças, outras traziam apenas o próprio nome, dito baixo, como se ainda não merecesse ser dito em voz inteira. Isadora as recebia sem perguntas urgentes. Oferecia água, uma cadeira, tempo. O lugar não tinha placa chamativa, não era abrigo de caridade, nem promessa de salvação. Era passagem segura. Isadora insistia nisso com firmeza serena. Havia regras simples. Ninguém era obrigada a contar a história. Ninguém era impedida de partir. Ninguém era exposta. Henrique ajudava como podia, sem ocupar o centro. Consertava uma tranca, carregava lenha, resolvia um problema de telhado e depois saía de cena. Eles haviam aprendido que dignidade também se protege com discrição. À noite, quando a casa silenciava, Isadora por vezes se lembrava do som das moedas sobre a mesa, não como ferida aberta, mas como referência, um marco de onde não voltaria. E era nesse ponto que o reencontro com Henrique ganhava outra camada. Ele não apagara nada. Apenas caminhara ao lado dela enquanto ela aprendia a não se reduzir. Havia amor, sim, mas havia sobretudo um pacto. Nenhum dos dois se permitiria voltar a ser solução prática para a vida do outro. Henrique, por sua vez, carregava seus próprios silêncios. Em noites específicas, quando o vento lembrava trilhos e aço, ele ficava mais calado. Isadora não forçava a conversa. Sentava perto, às vezes com um livro, às vezes apenas com presença. Eles construíram um tipo de intimidade que não exigia explicação constante. Quando falavam, era com precisão. Quando não falavam, era com respeito. Não havia drama, havia confiança. Em Monteverde, as notícias chegavam como chegam as coisas naquela cidade, atrasadas e distorcidas, mas inevitáveis. Comentava-se que Isadora tinha se dado bem. Alguns diziam, casou com um homem de posição. Outros, mais venenosos, sugeriam que tudo era sorte. O que ninguém via era o custo diário. Trabalhar sem garantia, recusar favores fáceis, sustentar uma escolha sem o conforto de ser perdoada pela cidade. Isadora sabia que a liberdade, para mulheres como ela, nunca vinha acompanhada de aprovação. Certa tarde, Dona Matilde apareceu, mais velha, com o mesmo olhar que enxergava sem invadir. Não fez discurso. Sentou-se na cozinha, aceitou o café, observou o lugar como quem mede a consistência do que foi construído. Você fez, disse apenas. Isadora não respondeu de imediato. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque algumas palavras não cabem em agradecimento. Por fim, apenas assentiu, e Matilde assentiu de volta. Era o máximo de emoção que as duas permitiam mostrar em público. Matilde não ficou muito tempo. Disse que não podia. A cidade ainda aprendia em rotinas antigas,
mas deixou algo sobre a mesa antes de sair. Um envelope com anotações de contatos e lugares onde mulheres poderiam trabalhar sem serem questionadas demais. Isadora segurou aquele papel como quem segura uma extensão concreta de coragem. Não é para você carregar sozinha, Matilde completou já perto da porta. E foi embora sem olhar para trás. Houve uma noite em que uma jovem chegou tremendo, dizendo que não podia ficar, que só precisava dormir uma vez em algum lugar que não cobrasse explicações. Isadora arrumou um quarto, ofereceu sopa e não perguntou o nome. A moça chorou enquanto comia, como se o simples fato de não ser interrogada abrisse uma represa. Quando no dia seguinte ela disse o próprio nome em voz firme, Isadora entendeu, com uma clareza silenciosa, que aquele era o tipo de transformação que Monteverde jamais registraria em fofoca. Henrique observava essas cenas com uma atenção contida. Em certo momento, ele disse, quase como confissão, eu pensei que, se eu voltasse, eu teria algo para oferecer. Uma solução. Isadora olhou para ele sem reprovação. E percebeu que não era isso. Sim, respondeu Henrique. Percebi que o que eu tinha para oferecer era só a minha permanência. E isso não é pouco. A frase ficou entre eles como uma promessa sem grandiosidade, mas sólida. Com o tempo, a casa de acolhimento começou a ser conhecida do jeito certo, por recomendações sussurradas. Não era divulgação, era sobrevivência circulando. Mulheres chegavam com bilhetes dobrados no bolso, com nomes de pessoas escritas às pressas, com endereços incompletos. Isadora guardava tudo em uma caixa simples, organizada como quem sabe que informação também pode ser abrigo. O que antes era segredo usado para prender, ela transformava em rede usada para soltar. Em uma manhã de céu limpo, Isadora foi à estação comprar mantimentos trazidos de fora. Caminhou entre trilhos e passageiros, e por um instante o corpo lembrava a antiga obediência. Olhos baixos, passos curtos, pressa em não ocupar espaço. Ela parou, respirou, ergueu a cabeça devagar, como quem se reaprende em público. Não foi vitória teatral. Foi um gesto pequeno e decisivo. E naquele momento, ela percebeu que a liberdade também é feita de hábitos novos, repetidos até virarem natureza. No fim daquele dia, Henrique encontrou Isadora sentada na varanda, olhando o movimento da rua. — Você está bem? Perguntou. Isadora demorou a responder. — Estou, disse por fim. Só estava lembrando como eu andava antes. Henrique sentou-se ao lado, sem tocar nela de imediato. — E como você anda agora? Isadora pensou. — Agora eu não peço desculpa por existir. Henrique assentiu, como quem recebe uma verdade que também o educa. Algumas cartas começaram a chegar sem remetente. Bilhetes curtos, agradecimentos mal escritos, notícias de mulheres que haviam conseguido emprego. Alugado um quarto, recomeçado sem aplauso. Isadora guardava cada um em uma caixa separada daquela das rotas. Era seu arquivo de continuidade. Não para se emocionar, mas para se lembrar do propósito, nos dias em que a rotina pesava e a esperança parecia uma tarefa cansativa. Monteverde continuava existindo como sempre existiu, com seus armazéns, seus trilhos, seus acordos não ditos. Horácio Brandel continuava sendo Horácio Brandel, só que menos protegido pelo silêncio. Não houve grande queda pública, nem punição exemplar. O que houve foi erosão. Gente que evitava negócios, gente que fazia perguntas discretas, gente que preferia não se comprometer com alguém cuja influência já não era invisível. O poder dele não foi arrancado, foi perdendo terreno. Certa vez, uma mulher recém-chegada perguntou a Isadora se ela tinha medo de represália. Isadora respondeu sem bravura. Eu tenho medo, sim, mas medo não é mais o que decide por mim. A mulher ficou em silêncio, como se aquela frase organizasse alguma coisa por dentro. Era isso que Isadora oferecia no fundo, uma nova forma de medir a própria vida. Henrique recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade, com salário melhor e promessa de estabilidade. Ele levou a carta até Isadora e colocou sobre a mesa como sempre faziam, sem esconder, sem impor. Isadora leu com calma. — Você quer ir? Perguntou. Henrique hesitou e essa hesitação não era fraqueza.
era honestidade. Eu quero trabalhar, mas não quero que isso vire fuga. Isadora respirou fundo. Então a gente decide junto, não por medo, por escolha. Eles conversaram por dias. Consideraram as mulheres que dependiam do lugar, a possibilidade de manter a casa com pessoas de confiança, o risco de recomeçar outra vez. Isadora não se sentiu presa por responsabilidade. Sentiu-se responsável como quem finalmente pode assumir responsabilidade sem ser explorada por elas. No fim, decidiram permanecer por mais um tempo, preparar transições, fortalecer a rede. Não foi renúncia, foi estratégia. E a estratégia dessa vez era deles. Numa noite fria, Isadora tirou da gaveta a aliança e a colocou sobre a mesa ao lado de algumas moedas antigas que guardara, não por apego, mas por lembrança. Henrique olhou. Você ainda guarda isso? Isadora assentiu. Para não esquecer o que tentaram fazer parecer normal. E para lembrar do que você fez depois, completou Henrique. Isadora fechou a mão sobre as moedas por um instante. Não com raiva, com decisão. A casa de acolhimento passou a receber não apenas mulheres em fuga, mas mulheres em trânsito por trabalho. Algumas ficavam só uma noite, outras, uma semana. Isadora percebeu que havia ali um ponto importante. A saída não era apenas escapar de um lugar ruim. Era ter direito de circular sem explicação, como qualquer pessoa. A normalidade para elas era uma conquista. E Isadora fazia questão de tratar o comum como sagrado. Uma cama limpa, uma refeição quente, um bom dia sem julgamento. Num domingo, Henrique e Isadora caminharam até a estação. Não por necessidade, mas por escolha simbólica. Pararam na plataforma. Observaram os trens chegando e partindo. Isadora sentiu o corpo querer recuar, como se a estação ainda tivesse direito sobre ela. Henrique não pegou sua mão de imediato. Esperou. Isadora, então, por conta própria, entrelaçou os dedos nos dele. Foi um gesto pequeno, mas cheio de história. O passado não mandava mais. De volta para casa, Isadora encontrou no portão uma mulher de Monteverde. Reconheceu o sotaque, o modo de falar com cautela. A mulher não pediu desculpas, não pediu perdão. Disse apenas, eu ouvi dizer que aqui a gente pode começar sem ser cobrada. Isadora abriu a porta. Não com um sorriso largo, com respeito. Pode, respondeu. E ao dizer isso, sentiu que algo em Monteverde se deslocava, ainda que lentamente, para fora do alcance de Brandel. Naquela noite, quando a casa adormeceu, Isadora ficou sozinha na cozinha por alguns minutos. Pensou na infância, no nome perdido, no corpo reduzido a número, na ignorância cultivada. Pensou no dia em que escreveu a carta e pensou no reencontro. O banco da praça, o silêncio à mão escolhida. Não como romance, mas como confirmação de humanidade. Isadora percebeu com tranquilidade firme que a história dela não precisava ser extraordinária para ser definitiva. Quando se deitou, Henrique já dormia. Isadora observou o rosto dele na penumbra, não como quem agradece por ter sido salva, mas como quem reconhece uma companhia construída com esforço e verdade. Tocou de leve a própria aliança, não como símbolo de destino, mas de decisão repetida. E antes de fechar os olhos, repetiu para si mesma, sem dramatização, o que me pertence agora é a escolha, e isso ninguém negocia por mim novamente.